chega de mão única, mas na hora que eu vou fazer os gastos, geralmente eu gasto de uma vez ou eu vou gastando aos poucos. Então, entender essa dinâmica do dinheiro na nossa vida é muito importante, né, Lari? Exatamente. E aí, essa palavra, né, planejamento, parece que é uma coisa muito difícil, né? Parece que é negócio, meu Deus, a palavra já é difícil, planejamento. Então, parece que é muito distante da nossa vida. E, na verdade, o planejamento é a gente enxergar aquele horizonte daqui 2 meses, daqui 3 meses, como que vai ser, né? E isso não precisa ser dolorido. Por exemplo, vai chover em Uberlândia esse final de semana? Então você já consegue planejar se você vai fazer um passeio, se você vai no Parque Sabiá, se você vai fazer uma caminhada. Então o planejamento ele pode ser muito simples, ele pode ser muito fácil, sem palavras difíceis, sem palavras rebuscadas, sem planilhas complicadas, sem um monte de papel. Porque imagina, né? A Dani chega aqui hoje e fala, tô dando comida para um, tô fazendo a tarefa de casa de outro, tô fazendo a janta, tô comprando um livro, tô correndo com a vida, tem roupa para tirar da máquina, aquela correria toda. E como que esse planejamento encaixa com a nossa vida, né? Então é para ser um planejamento simples e muito mais que isso entre na nossa rotina sem ser uma lição de casa. Quando é uma lição de casa, tipo que você tem que fazer, qual é a chance de você abandonar? Muito alta, né? Então o planejamento ele é aquela coisa assim, você até pode fazer uma contabilidade mental ali e tal, mas ele está dentro da sua rotina, ele está dentro da forma, e cada uma, né, cada mulher tem uma rotina diferente, tem uma vida diferente, e cada uma precisa se encaixar, né? Sim. E uma coisa que é legal, né, porque a gente tem aqui modelos, né, a Dani com esposo, 2 filhos, a Val, mãe solo com uma filha, né, que são exigências extremamente diferentes uma da outra, mas cada uma com a sua família, né? É sempre importante a gente pensar, família é aquela composição que é possível. Então, todas nós aqui vivemos em família, né? Na composição que é possível. E aí, às vezes, nos falta planos, né? Para sonhar. A gente falta de planos. Como que eu sonho para poder conquistar as coisas que eu desejo se eu estou tão atarefada e eu não tenho nem noção do meu planejamento? Então, o planejamento favorece também, né, essa nossa organização para realizar os nossos sonhos com a nossa família, né? E aí é uma necessidade, assim, da gente aprender a dialogar com quem a gente convive, né? Quando se trata, a gente falou, o planejamento familiar. Qual que é os sonhos dessa família? O que ela planeja, né? O que a Val e a sua pequena desejam? Quais são os sonhos dessa mãe e dessa filha? Aí é a mesma coisa para a Dani. Qual que é o sonho da Dani? Dos filhos, do esposo. E se o esposo amanhã não estiver mais junto? Ou se os filhos estiverem já na fase de ir para a faculdade? Quais são, né, os objetivos em comum e também individuais dessa composição familiar? Então, a gente ter essa clareza desse planejamento, né, igual a Lari falou, a curto, médio e longo prazo. Esses dias eu fiz um texto falando que a gente pensa que a vida é curta, né? Se fala muito, a vida é curta. É mentira, a vida é longa. Quantos nossos pais estão aí com 60, 70, 80? Meu avô viveu 99 anos. Como que a vida é curta? Como se eu não tenho planejamento e eu chego aos 99? Eu tô ferrada. Porque é tudo mais desafiador, eu não tenho a mesma energia, eu não vou produzir da mesma forma. Então a vida é longa e a gente precisa se planejar para ela, né, Lari? Muito, muito importante, né, o que a Clay mostrou, porque assim, quando a gente fala em planejamento financeiro, parece que vocês já imaginam que a gente vai dar uma planilha para vocês, né? Fala a verdade. Vocês já pensaram, vou ganhar uma planilha, vou ter uma planilha, vou ter que preencher uma planilha. Aí você já pega essa planilha, você já quer mandar a gente para aquele lugar. Tá tudo bem, tá? Se mandar também, porque a gente só fala as coisas na frente de amigo, né, Clay?
É, Mas, exatamente. mas se a gente digitar no Google, e falar assim, ó, planilha de planejamento financeiro, vai vir um monte. Isso se encaixa na vida da Val? Isso se encaixa na vida da Dani? Isso se encaixa na vida da Clay? Não. Por quê? Porque cada família tem uma configuração, tem um desejo, um sonho, igual a Clay falou. E o que é principal, né, que também a Clay falou, esse planejamento ele muda. Por exemplo, os filhos da Dani hoje têm uma idade, daqui a pouco eles vão ter outra idade, então as necessidades são outras. E principalmente, não só porque os nossos sonhos, as nossas necessidades mudam, né, mas também existe uma força do universo chamada inflação, né? Olha só, quando eu era criança, vocês devem lembrar dessa época, eu ia na esquina, gente, eu sou de Rondonópolis, eu ia na esquina com 50 centavos, eu comia um espetinho e tomava uma tubaína. Eu comia espetinho e tomava uma tubaína. O que aconteceu de lá para cá? Foi o governo? Não. Foi o presidente XYZ? Não. Foi isso que aconteceu porque a rebimboca da parafuseta, porque a constelação de Órion se alinhou ao planeta? Não. Foi uma força que cresceu junto comigo, que eu tenho 34 anos. Então, foi a inflação ano a ano que hoje eleva os preços. Tem algumas forças de mercado também, porque agora a gente está exportando carne, o Brasil exporta carne. Mas a tubaína já não dá mais para tomar com 50 centavos, né, gente? Mineiro, graças a Deus, ainda não está tão cara, porque os gringos ainda não encontraram. Senão daqui a pouco vai estar cheio. Então, o planejamento financeiro é para isso. É mais uma ferramenta de prevenção. A gente previne e a gente se protege. Por quê? Isso, né, Clay, a gente pode fazer no papel de pão. A gente pode fazer no guardanapo de bar. Tá? Um dia a gente vai se encontrar, vamos tomar uma cervejinha. Cerveja para quem toma cerveja, chá para quem toma chá. Então, a gente se encontra, toma uma cervejinha e faz o planejamento no guardanapo de papel. Por quê? Porque não interessa a ferramenta, interessa esse olhar a longo prazo que a gente tem que ter, né? Hoje eu estou aqui nessa situação, eu tenho essa renda, mas e quando meu filho for para a faculdade, né? E quando meu filho quiser um celular? Hoje em dia, né, gente? Todos os membros da família têm um celular e dependendo do celular, a cada 2 anos você troca de celular. Então, o que é melhor? A gente se planejar e a gente pontuar que essas coisas vão acontecer. Tem coisas que vão acontecer normal e tem coisas que a gente quer que aconteça, que são os nossos sonhos. Se planejar e para não ter surpresas. Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo. O carro deu algum problema, né? O carro deu uma rebimboca da parafuseta lá que teve que mandar para a oficina. Na verdade, fazendo a manutenção, você já se antevém ao processo, você já prevê que você vai ter aquele gasto, né? Então, o que é melhor? Você tomar um susto, que você vai ter que gastar um catatal de dinheiro, catatal, tá, gente? Catatal é muito. Você vai ter que gastar um catatal de dinheiro para consertar o carro, ou você já se antevê e saber, não, o meu carro, sei lá, a cada 2 anos eu tenho que mandar ele dar uma recalchutada ali, dar uma olhada, eu tenho que mandar na manutenção. Então, o que é o dinheiro, né, Clay? Não é o dinheiro propriamente dito, mas a paz que a gente pode ter quando a gente se antevê, e essa é a ideia do planejamento. É você trocar a ansiedade pelo que, meu Deus, aconteceu isso, eu estou desesperado, minha geladeira estragou. Nossa, a geladeira estragou. A gente tem reserva para trocar uma geladeira? A gente tem dinheiro para mandar consertar uma geladeira? Tipo, estragou hoje, vou mandar consertar amanhã. A gente tem dinheiro para fazer isso? A máquina de lavar estragou, né? O menino... Gente, isso acontece? Juro, isso acontece. O menino caiu e quebrou o dente. Meu irmão quebrou o dente no meio, assim, quando criança. No meio, gente, meu Deus do céu, eu já vi 2 crianças. O menino caiu e quebrou o dente. Como que a gente usa o planejamento financeiro para nos dar tranquilidade de atender as emergências que precisam e também para não só apagar a fogueira, né? Para a gente sonhar. O desafio, né, é sobrar o dinheiro, né, porque a gente sempre, quando pensa em planejamento... Oi, Dani? Aonde que esse dinheiro sobra? A
Aí que tá o pulo do gato, né? Não é esperar sobrar para poupar, né? Porque se a gente for esperar sobrar, não vai sobrar nunca, né? Porque Nunca, nós somos nunca. estimulados o tempo todo a consumir. A gente não foi Exatamente. ensinada a poupar, mas a gente foi ensinada a consumir. E aí eu falo que eu sempre gosto de trazer essa reflexão de quando a gente pensa em consumismo, né, e que está relacionado ao nosso dinheiro, será que a gente está consumindo é o que a gente quer ou aquilo que querem para a gente, que é o consumo social? Tem muita coisa que a gente nem quer, mas a gente está ali inserido num ambiente, né, com uma sociedade em que fala que é importante para você ter determinado valor, você precisa ter determinada coisa. Então, hoje a Cleice usa esse foninho aqui, a Lari também está usando, mas elas estão fora da moda, gente, porque esses foninhos com essa cordinha é ridículo, é feio. Como é que vai correr no parque com esse trem balançando? É aquele foninho que não tem... Mas será que eu preciso desse foninho agora? Ou é uma necessidade social, porque tem um status, tem todo uma parafernália por trás daquilo para a gente consumir. Então, quando a gente fala, né, em planejamento financeiro, não é a questão racional do planejamento, né? Montar a planilha e ok, tá perfeito. Mas é a gente entender como que nós lidamos com o nosso dinheiro dentro desse contexto, né? Entender quais que são nossos sonhos de verdade, que não é um sonho da sociedade, né? Porque quando a gente pensa no estereotipo da família perfeita, é o quê? É aquela família que tem uma casa grande, um carro bem grande, né? Que paga a faculdade dos filhos, que quando ele entra na faculdade, ele já ganha um carro, que o pai e a mãe têm uma chácara, e aí você passa aí os finais de semana para aquele lugar, né? Não é assim, gente? Ou eu estou errada? Aí a gente olha para a nossa vida e fala, puta que pariu, eu não sou feliz. Eu não tenho nada disso. Acontece, o que é que eu vou fazer? Aí nós mulheres, né? É a roupa tal, é não sei quantas tatuagens, que agora eu falo que a moda é ter tatuagem. Quanto mais tatuagem você tem, mais você está inserida. E aí como que a gente entender, né? Qual que é o nosso perfil dentro dessa sociedade? Quais são as minhas próprias limitações? Porque nós temos limitações. Né? A Dani ganha um determinado valor, a Val ganha outro, a Cleice, a Lari. E como que a gente faz com essa dinâmica, com inflação, porque esse orçamento caiba dentro do valor que a gente ganha? Como que a gente faz isso? É de forma racional? Não, é entendendo principalmente as nossas emoções. Porque senão a gente até ganha dinheiro. E aí, né, falando do nosso contexto, que são aqui 3 mulheres negras e uma mulher branca. Nós, negros, trabalhamos muito e somos menos remunerados, né? A Lara é uma pessoa que tem consciência aí de raça, então, né, letramento racial, a gente sabe disso. E como que nós vamos fazer diferente na nossa vida para a gente realmente crescer e vencer as limitações que são impostas para nós dentro dessa sociedade, porque existe isso. Então, a gente tem um trabalho muito grande, né? E o planejamento financeiro é para favorecer a gente a vencer essas limitações, entender o nosso perfil. Eu sou gastadora, eu sou poupadora, eu sou descontrolada, eu sou desligada, como que eu sou, né? Mas o que é esse povo, Cleice? O que é essa pessoa desligada? Aquela pessoa que só compra, que gasta. Aí quando chega, ela fala assim, deixa eu ver, nossa, eu gastei isso tudo. Nossa, eu não tinha prestado atenção, totalmente desligada. Ou aquela que é descontrolada, né? Vai gastando e fala, depois eu dou um jeito. Eu me viro, eu sempre dei e vai. Ou a gastadora, né? Que tem nesse tudo que veio, eu preciso, não, eu mereço. E a fala do eu mereço dentro do planejamento. Como que é difícil, gente, lidar com isso? Porque toda hora você tá vendo, a sociedade tá falando, você merece, hoje é sexta-feira, você tem que tomar aquela Heineken, né? Ou aquela. Porque é sexta. Quantas sextas nós tivemos no mês passado? 5, foram 5 semanas. Como é que faz? Com esse merecimento. Aí eu sempre penso, toda vez que vem alguma coisa assim, eu falo, mas eu também mereço ter dinheiro. O que eu tô fazendo com o meu dinheiro? Eu
mereço ter o dinheiro para eu poder escolher as coisas com mais liberdade, porque a gente fica nesse eu mereço e acaba que a gente não escolhe de fato como a gente quer viver. Eu tô falando alguma coisa muito louca, se você, a Cleissa viajou, tô, gente? Né? Então, a gente precisa realmente, assim, dessa consciência para que as gerações, né, eu fico pensando, para que os filhos de vocês realmente, de fato, vivam melhor que a gente. Imagina se esses meninos repetirem o mesmo padrão que a gente está repetindo, do descontrole, do não ter nenhuma reserva de emergência. Nesse final de semana, eu fui naquele portal com meu marido, e é muito engraçado que eu tenho uma teoria. Quando você quer ir num lugar bom, você olha, se tiver idoso, é bom. Se tiver muito jovem, é barato. Se for idoso, é bom e caro. É fato. E aí nós estávamos chegando lá no portal, um tanto de idoso, assim, meu marido falou, meu Deus do céu, nós tá indo para um lar? Aí eu falei, é para um restaurante mesmo. Aí nós entramos muito idoso. E aí nós sentamos, estamos comendo, aí, então hoje eu vejo, idoso é um lugar caro, mas é bom. E não tem negro. É bom e caro. Não tem preto lá. Não tinha ninguém. Meu marido ficou me olhando. Tinha um único homem que sentou numa mesa sozinho, não foi uma família. E o restante era tudo família de pessoas brancas. E eu fiquei olhando para aquilo. Eu falei, meu Deus, eu espero que a próxima geração tenha mais liberdade de escolha do que a minha tem. Cadê? Aí eu falei pro meu esposo assim, nós não viu um idoso branco. Eu espero que seja nós no futuro, mas a gente precisa se planejar agora, gente. Senão nós vai continuar igual às gerações passadas. E aí nós não vai saber o que é ir num portal, num domingo, almoçar, num lugar bom, porque a gente não se planejou. A gente se encontra em um lugar e que se a gente não fizer movimentos diferentes, a gente vai permanecer nele. E aí, como que eu vou ensinar para os meus filhos diferente? Que jeito que ensina, Dani, você sabe? Qual que é o jeito? É falando? Não, né? Uma é mãe de dois, a outra é professora e mãe. Não é falando, né? Como é que eu falo para meu filho que precisa de ter uma reserva de emergência, um planejamento? É mostrando mesmo, né? Porque se eu falasse, resolvesse, muita coisa seria suficiente, né? É o exemplo mesmo. Inclusive para nós, né? Quantas vezes nós já ouviu sobre planejamento? Não é? E assim, né, Clei, você tocou num assunto bem importante, né, da questão das gerações. Eu não vim de uma família, né, com posses com reserva, nada. Vim de uma família que sempre foi muito pobre e tinha aquelas crenças. Pobre só tem as coisas se endividar. Ah, nós é pobre e vai ficar pobre e vai morrer pobre. Minha família, pra vocês terem uma ideia, era comum a prática de pegar dinheiro com a agiota. Então, ficar devendo dívidas e ter risco até de vida, era muito comum, muito comum. Eu tive normal, tudo é normal, tu lava a louça, que você lava todo dia, é normal viver com dívida. E isso foi do meu avô, sabe, foi de todo mundo, e foi repetindo. Eu fui a única da família que falou, eu não vou viver isso, eu jamais vou viver isso, eu decidi nunca mais viver isso. E a gente, nesse momento, né, a gente precisa quebrar esses ciclos familiares, né? A Clei falou, o que acontece, né, a gente repete o comportamento financeiro dos nossos pais. Eu sei que é um ponto muito pesado da gente parar para pensar, né? A ideia é ser divertido, igual, por isso que eu falei do guardanapo de bar, mais fácil fazer no guardanapo de bar esse planejamento. Mas, quando a gente olha para os nossos comportamentos financeiros, normalmente a gente repete dos nossos pais. E aí vem a pergunta, se eu repetir dos nossos pais e não fizer nada para parar e mudar e olhar, eu vou entregar para os meus filhos a mesma coisa. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho alguns colegas que o pai deixou dívida no nome dos filhos e os filhos não podem comprar uma casa, por exemplo.
né? Porque os filhos estão endividados, eles não conseguem financiar uma casa. Então, a gente precisa se perguntar assim, o que eu quero deixar, né, para os meus filhos? Eu quero que eles tenham a mesma coisa que eu recebi, que às vezes foi dívida, ou às vezes foi, na verdade, o contrário. Muitos filhos ajudam seus pais na velhice, né? Muitos filhos ajudam seus pais. A gente conhece casos, né, Clay, de pessoas que os pais têm aposentadoria, não precisariam, mas os filhos precisam ajudar justamente por causa da falta do planejamento financeiro. E a gente precisa tomar bastante cuidado com o que a gente vê na internet, porque eu não sei até a expectativa de vocês com esse papo, né? Por isso que a gente tem a sexta-feira para ter a mão na massa, mas não existe resposta pronta, sabe? O que você vê na internet assim, compra esse curso aqui, que você vai aprender a fazer uma renda passiva de não sei quantos R$1.000 por mês, você vai resolver que você vai ficar milionário. Gente, não, as coisas não são assim, né? Então, por isso que, se você pega uma coisa quadrada e encaixa na vida da Dani, vai ficar quadrado. O que acontece com essa coisa quadrada que você encaixa na vida da Dani? Vai ficar desconfortável. Logo ela joga, igual uma roupa desconfortável, joga fora. Mesma coisa da Val, mesma coisa da Clay. Então, o planejamento, ele é isso, né? Você olhar do ponto que você tá e dar uma olhada para frente. Como que vai ser, né? Então, a Clay falou da questão dos gastos que são inventados para nós mulheres, né, gente? Inventaram que a gente tem que fazer unha. Eu não faço unha. Eu faço. Preciso. Inventaram que a gente tem que fazer unha, inventaram que a gente tem que passar maquiagem, inventaram que a gente tem que ter roupa bonita e roupa nova. Aí, já viram aquele meme? Eu vou sair, eu não tenho roupa. Mas aí eu vou lavar roupa, vou passar roupa, é roupa demais. Fica aquele monte de roupa na cadeira, não é verdade? Então, isso é a mídia e o mercado, o comércio dizendo pra gente, você não é suficiente. Você não é bonita o suficiente. Você não é feliz tendo isso. Você precisa ter mais. Quando a gente pisa o pé na rua, você sai de casa, já tem um outdoor. Pegue aqui o seu crédito consignado, o seu crédito facilitado. Resolva agora os seus problemas. Quantos lugares tem, quantas instituições tem na sua cidade que você sai de casa e você pode pegar um empréstimo a qualquer momento? No aplicativo você recebe um SMS. Vem aqui pegar seu empréstimo. Quantos lugares tem que, eu vou te ensinar a cuidar do seu dinheiro? Não tem. A gente sai na rua, vou dar uma volta no parque. Você já sente aquela necessidade de tomar uma água de coco, de sentar para consumir alguma coisa. Quem sai com criança? E quem sai com criança? Com criança é o balão, é o picolé. E com duas. Por quê, né, gente? Porque a gente foi muito cedo ensinado a gastar. E nós mulheres, mais cedo ainda. Porque quando a gente começou a trabalhar lá muito antes, muito cedo, era pra gente se sustentar. A mulher, há muito tempo atrás, ela era custo, né? Quando a mulher ela não trabalhava em casa, ela tinha que se casar rapidamente para poder sair de casa. Porque uma mulher em casa era custo para os pais. Então ela tinha que se casar e vazar, né? Some aqui. Claro, né, gente, com devidas proporções. Hoje a mulher, ela trabalha, ela cuida de casa, ela cuida dos filhos, ela tem que estar bonita, ela tem que estar sorridente, ela tem que estar gente boa, ela tem que estar legal. Só dobrou a carga, a responsabilidade é a mesma e não veio o apoio financeiro. E nós somos as últimas a aprender a finanças. Nós somos as últimas. Os meninos... Você falando disso, né, me recordei, assim, realmente, que as mulheres são as últimas a falar sobre o dinheiro, e até quando a gente é criança, eu lembro, tipo assim, se tem um menino e a menina, quem vai no mercado é o menino, né, para comprar alguma coisa. A menina, ela vai para lavar a louça, ela vai para aprender a lavar um banheiro, mas não a lidar com dinheiro. Normalmente a menina, ela toma esses rumos quando não tem o homem, né? E aí é louco, porque a gente olha para nossa sociedade também, e os homens também não sabem lidar com dinheiro, senão a gente seria rica, né?
Sabe porra nenhuma. Tudo um bando de macho que não sabe nem o que faz, né? E tem uns que ainda se acham gostoso, né? Tipo assim, ai, vem cá. Quando a mulher fala... Eu tenho algumas clientes que vai fazer planejamento, eu tenho uma, inclusive, que ela é testemunha de Jeová, ela tá fazendo planejamento escondido. Ela falou assim, meu marido fala que ele entende, mas ele usa os cartão, ele pega um cartão, aí depois ele pega empréstimo, não sei, desse cartão, e eu tô na segunda reunião com ela, assim, ainda não tô entendendo muita coisa. Mas aí ela falou, eu acho que ele não entende, Cleice, de finanças, que a gente já tá endividada há um bom tempo. Eu falei, ai, meu Deus, eu não podia rir, né, mas eu tô rindo aqui agora e pensando, né, a Lara falando, homens também não sabem de dinheiro, gente, é um bando de, sabe, de homem aí que se julga o supra-sumo, não sabe nada. E às vezes ainda tem mulheres que trocam o dinheiro que elas ganham na mão dele, porque ele vai administrar melhor. Tem, né? Aqui ninguém faz isso não, né? Só lá em São Paulo, né? No Nordeste, só assim. Minas, as mulheres são outro nível. Certo? E assim, né? Uma resistência que a gente tem de planejamento financeiro, eu vou falar algumas frases aqui e vocês vão saber de onde vem a nossa dinheirofobia, tá? Olha só. Eu sou ruim em matemática. A gente cresce achando que a gente é ruim em matemática, então a gente não tem condições e coragem de encarar os nossos números. Por isso que dá trabalho abrir a fatura do cartão e olhar o que é aquele negócio que tá lá, mano? Que é isso? O que eu fiz ali? O que tem ali? Pegaram meu cartão, certeza pegaram meu cartão. Outra coisa que acontece, né? Pobre vai morrer pobre, né? Só tem as coisas se endividar. Gente, eu escutei isso de uma pessoa que cuida do patrimônio de outras pessoas. Eu fiquei assim, oi? Só tem as coisas se endividar. Parcela em 24 vezes e depois Deus vai dar um jeito, né? E muitas dessas coisas é a dinheirofobia. Por exemplo, eu não mereço ter dinheiro, né? Na minha família nunca teve. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo. A primeira vez que eu juntei 100 mil reais, eu tive uma crise absurda, porque aquilo eu não podia juntar. Minha família nunca teve. Gente, eu tô toda arrepiada contando pra vocês, porque minha família nunca teve. Era como se eu não pudesse. É dinheirofobia, eu não posso ter. Aí eu fui lá e comprei um apartamento, eu fiz uma dívida. Amor nu? Eu fui lá e comprei um apartamento, fiz uma dívida. Porque, gente, ter aquilo na conta me dava faniquito, como se fosse sério. Segunda vez que isso aconteceu, eu tive a mesma crise, eu comecei a ter crise. E eu fiz uma oração de constelação familiar, e isso nunca mais aconteceu. Eu nunca mais tive crise. Então, por exemplo, tá? Os nossos pais e os nossos avós, eles passaram por uma situação que assim, ó, eles iam no trabalho e eles recebiam por dia. Vocês lembram dessa época da inflação? Não, porque eu sou bem jovem, né? As meninas também, acho que é só você. Besta. E aí, o pessoal ia lá, né, trabalhava e você pegava aquele dinheiro e você tinha que comprar leite. A minha mãe ia lá e comprava uma caixa de leite. No outro dia ela ia lá e comprava um arroz. Sabe essa nossa necessidade de ter o dinheiro já ir lá e pagar uma conta? Ter o dinheiro já ir lá e fazer? Vem dessa época e a gente não viveu isso. O dinheiro não é uma batata quente. Pra gente pegar assim e faz, puf, toma, leva. E a gente vai repetindo e achando que isso é normal na nossa vida, sabe? E a gente acaba... Dinheiro é sujo. Outra coisa, né, Clay? O dinheiro é sujo. Uma das terapias que a Val trabalha lida muito com essa questão, né, Val? Eu não lembro. Sim, a constelação familiar, constelação familiar, barra de Axis. A neurociência também, ela vem trabalhando muito isso, né? Porque a gente cria um padrão, né? E toda vez que a gente fica fora do nosso, que é o nosso emaranhamento familiar, né? Porque isso vai passado por gerações, é por isso que você se sentiu mal. Na hora que você falou, eu falei assim, isso, ela estava honrando a família dela, então ela se sente mal por estar diferente. Aí você vai lá e gasta, nossa, agora eu pertenço à minha família de novo, né? Aí geralmente na constelação familiar a gente vê muito isso, né? Porque a gente honra,
Às vezes algumas pessoas fazem isso inconscientemente, né? Quando não tem noção, ela vai lá e gasta tudo. É como se o dinheiro chegasse na mão dela. Nossa, eu não tenho o direito de ficar porque a minha família inteira foi pobre. Então eu preciso gastar esse dinheiro porque ela não consegue, ela não se sente bem sendo o patinho feio, sabe, da família. Aquele que vai lá pro caminho diferente. Então ela tem que gastar isso para ela se sentir honrada. Não, agora eu pertenço à minha família de novo. Sou igual a eles, né? E tem processos que as pessoas nós fazemos, né, para poder aceitar, porque a gente só conseguiu ser assim por causa da história de cada um. Só que a gente pode fazer algo diferente, né? Não melhor do que eles, mas algo diferente, para que a gente possa se sentir melhor com isso. E para você ver, né, como que eu vou repetir o que eu falei lá no início. A gente pega uma planilha da internet, vai resolver? Não vai resolver, porque cada pessoa é um universo tão imenso e ela tá ali dentro da família dela, tem a divisão entre os casais, tem a divisão, tem a categoria de gastos, os gastos fixos, os gastos variáveis, aqueles gastos eventuais como o PTU, né, o dentista das crianças. A gente tem todo um processo técnico para fazer. Só que a gente precisa olhar para as pessoas, né? E cada pessoa é um universo muito grande. Clay, quer falar um pouquinho sobre a questão dos casais também? Divisão familiar. Então, quando a gente pensa, né, nessa questão do planejamento da família, eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente, primeiro, né, darem as mãos para se dialogar, né? Falar sobre dinheiro, que na maioria das vezes não fala, né? A gente não fala sobre dinheiro nem com amigos, porque é tabu. Eu fico imaginando os relacionamentos. Às vezes, quando chega o assunto do dinheiro na vida a dois, normalmente é motivo de briga, né? Discussão. Por que você gastou com isso? Por que você fez aquilo? Não tem diálogo, né? Não é eu falo que o planejamento de casal, né, ele precisa ser de mãos dadas e não cada um para o seu lado. Isso quer dizer que tudo tem que ser compartilhado? Não, mas eu preciso entender quais que são, né, os desejos comuns dessa família, qual que é os desejos individuais, para que a gente possa caminhar para o mesmo lugar, porque de repente eu estou com o meu dinheiro fazendo um plano, e aí meu marido está lá fazendo plano com o meu dinheiro. Não, né? Tem uma parte que é da família e tem uma parte que é do indivíduo, porque, igual a gente acabou de falar, né, a Val trouxe, somos seres únicos, então cada um traz a sua individualidade. Mesmo num relacionamento, eu preciso ter os meus objetivos, né, em comum e os objetivos individual, e normalmente isso não acontece. E uma coisa que é muito importante é a gente pensar sempre que antes da gente querer discutir com alguém, né, ou dialogar sobre as finanças, a gente precisa primeiro fazer com a gente, entender as nossas próprias limitações, sabe? Então, às vezes você quer ir falar para o outro de dinheiro e você ainda não entende nem como que é a sua dinâmica com o dinheiro, como que você lida com o dinheiro. Então, percebe que sai primeiro da esfera do indivíduo para depois a esfera do compartilhar. Então, às vezes a gente fala assim, eu quero fazer o planejamento financeiro da minha família, não sei o quê. E eu sempre falo, gente, não é partir da família, é partir do indivíduo para a família. É partir do indivíduo para a sociedade. Então, se eu aprendo a lidar com o meu dinheiro, eu vou aprender a lidar com ele em qualquer relacionamento que eu estiver. Só que a gente não. Aí, às vezes, a gente protela, né, esse cuidar do dinheiro, por quê? Não, Cleice, meu marido, ele não quer, então eu vou empurrando. Oi? E se amanhã você não estiver mais casada? O que vai acontecer com a sua vida, criatura? E se eu acho... Né? Como é que é, Dani? Eu acho muito, muito difícil mesmo. Tanto que eu até havia comentado com você, né? Porque eu vou começar a fazer sozinho. E se quiser me acompanhar, ok. Se não quiser, tudo bem também. Né? Porque não adianta. Talvez o meu sonho não é o sonho dele. Mas, assim, eu não vou mais
ficar protelando algo que eu quero muito, né? Por conta de que ele ainda não está entendendo que existe essa necessidade, porque é uma necessidade. Pelo menos assim, eu penso dessa forma porque eu tenho 2 filhos. E cada um deles tem os seus sonhos, da mesma forma que eu tive o meu. E que os meus pais me ajudaram a iniciar nessa caminhada, eu também pretendo fazer a mesma coisa com eles. Só que eu também entendo ele, porque ele não teve pai, teve só a mãe, as coisas para ele foi bem mais difícil que para mim. Mas, assim, é uma coisa que eu quero que eu vou iniciar sozinha mesmo. Então, não vai ter casal, vai ter eu sozinho. Vou só fazer uma intervenção que vocês sabem que eu adoro. Ela já está acostumada, tá, Lari? Não tem... Da onde você tirou que as coisas foram mais difíceis para ele do que para você? Não, isso é pela minha análise. Pois é, né? Não sei nem se ele acha isso. Pela sua análise, porque socialmente, minha filha, você está se ferrando muito mais, porque você é mulher. Com certeza. Então, assim, a gente tem mania, né, principalmente nós, mulheres, de ser a salvadora. Então, a gente acha que o homem sofreu mais que a gente, que a família precisa mais da gente. A gente vai abrindo mão de nós, porque a gente julga que o outro vive. E, às vezes, pro outro, na perspectiva dele, minha filha, aquilo ali, ó, não então, fez nem cócega, né? Ele, assim, pelo que eu vejo dele, ele não tem esse entendimento. Assim. Ele não acha. Essa é a minha leitura. Pois é. Então tenha mais compaixão de você mesma. Oxe, arregaça a mão e fala, eu não quero sofrer mais. E ó, sabe aquele egoísmo? Eu em primeiro lugar, eu em segundo, eu em terceiro. Eu acho que eu continuo em primeiro, segundo. Vai repetindo. Se coloca em primeiro lugar sempre. E uma coisa que você falou, Dani, que é muito importante, né, para esse orçamento familiar, e vale para a Val também, né, para todas nós, é a gente ter clareza do que a gente quer, sabe? Porque na maioria das vezes a gente não tem, então por isso que a gente vai ficando atropelado, né, os atravessamentos da vida. Porque é aquela coisa... Como você não tem clareza, então você fica assim, ai, mas parece que eu queria, e a coisa não acontece. Aí vem sempre outras urgências. Então, em qualquer orçamento, seja ele individual, seja ele um orçamento familiar, né, múltiplo, da forma que você quiser dar o nome, ter clareza do que a gente quer. Ah, eu quero ter uma reserva de emergência porque isso me traz segurança, igual a Lari falou, isso me traz paz, isso me traz poder de decisão. Ok, ponto. É isso. Entende? Então, o ponto de partida, né, é a gente ter essa clareza do que a gente de fato quer. E assim, né, gente, olha, o que se diz, né, o que se dizia antigamente, muito antigamente, era que existiam casamentos que eram por interesse, né, que a mulher casava por interesse, tudo mais. Mas o que eu tenho percebido, assim, já de 1 ano de atendimento, é que, na verdade, a mulher, ela salva o orçamento familiar sempre. Ela salva, tá? A minha avó se foi com 101 anos, morava em Jataí. A vida é longa mesmo, tô chegando a essa. 101. A minha avó, ela era casada, ela nasceu em 1912. Minha avó, ela era casada e ela, para a sociedade, ela era uma mulher que não trabalhava. Para a sociedade, o meu avô trabalhava na prefeitura e sustentava a família. Mal sabem eles que meu avô gastava o dinheiro com coisas questionáveis, que eu não vou falar aqui agora para não ter julgamento. Mas ele não gastava dinheiro em casa, gastava dinheiro na rua, com outras pessoas, inclusive com outras mulheres. E ele não levava para casa. O que a minha avó fez? A minha avó aprendeu a costurar sozinha, aprendeu a costurar. Minha avó aprendeu a costurar para poder sustentar os filhos. Então, muito do que, às vezes, a gente tem medo hoje de enfrentar os nossos parceiros, hoje a gente, né, de falar assim, olha, vamos sentar aqui, vamos fazer umas contas, a gente precisa entender para onde que vai o nosso dinheiro, para onde que vai. Não, se você for fazer uma compra alta, você tem que alinhar comigo, a gente precisa entender. A ideia não é ser um embate, é ser um combinado, né? Nada é errado se não for combinado. Combinando os dois, estando tudo bem, ok. O que não pode acontecer é as mulheres assumirem toda a bronca. Porque olha só, minha avó, que nasceu em 1912, naquela época a gente não podia nem separar. E ela não podia separar.
E naquela época, a sociedade via ela como sustentada pela família, né? Então, isso imprime muita coisa na gente, sabe? Assim, por exemplo, tem mulher que trabalha em casa, tem a economia do cuidado, tem o trabalho com os filhos e tudo mais. Isso também não é computado, não é analisado. Às vezes o homem, não, né? Estou só dando exemplo. Às vezes o homem chega em casa e fala, você não fez nada. E aí tem um monte de coisa que é feito depois. E o aspecto financeiro, ele é um dos aspectos da nossa vida. Saúde é um dos aspectos da nossa vida. Equilíbrio emocional é um dos aspectos, né? A moradia é um dos aspectos. A vida financeira é um aspecto importante. E quando a gente não tem esse aspecto muito bem estruturado com um casal, na família, ou com a pessoa, né? Mesmo uma pessoa que é solteira e tá com os seus planos, quando ela não tem isso muito bem definido, às vezes o casal briga, né? Tem discórdia em casa, por algum motivo é dinheiro, às vezes tem ansiedade e o motivo é dinheiro. Então, a gente, às vezes, precisa parar, né? A Dani caiu, ela falou que ia cair, né? Então, a gente precisa parar e olhar o dinheiro como um aspecto. Por exemplo, eu decidi cuidar da minha saúde, vamos dizer, né? Decidi fazer exercícios físicos. Então, esse é um aspecto, né? Esse é uma decisão. E existe um processo ali de aprendizado, e existe o remedinho que se toma todo dia, o remedinho, né, das atividades todos os dias. A vida financeira também é assim. Sim. Então a gente está caminhando para o final, né, do nosso primeiro bate-papo. A ideia era essa mesmo, de trazer alguns aspectos assim, com mais leveza, né, as finanças. Acho que esse é um aspecto assim que eu e a Lari pensa, né, da gente enxergar o nosso dia a dia. Foi muito bom ter você aqui, Val, a Dani. A gente está à disposição, e sexta-feira a gente vai fazer nesse mesmo horário para poder você trazer coisas suas, sabe? Com relação ao planejamento familiar, né? Aí, como que é da sua organização. Você quer complementar, Lari? Isso, aí qual que é a ideia, né? Hoje a gente falou algumas coisas, e durante a semana pode ser que vocês percebam, sintam, se questionem. Esse é importante, né? É o assentar do conhecimento, é o conhecimento amadurecendo em vocês. Aí na sexta-feira a gente volta a conversar de novo. Na sexta-feira, no mesmo horário, 7 horas, a gente vai ter, e aí vocês vão poder trazer as dúvidas de vocês. Vai enchendo de perguntas. Eu agradeço muito, eu adorei. Eu também tenho muito que agradecer, aprendi bastante, né? Muita coisa foi caindo algumas fichas aqui, né, com relação ao meu processo também, né? Porque eu sou a dona da planilha, mas toda vez, né, como mãe solo, o mês acaba sobrando muitos dias, né, a mais, né? Agora que eu tô começando a organizar e começando a ter uma sobra, né? Ai, que bom. E aí eu preciso organizar, né? Eu tinha falado com a Cleicia, né, que eu estava me organizando, e realmente agora está começando a sobrar um pouco, né, o que fazer com tudo isso, né, porque só é o que você fala, só ter a planilha não resolve, né, porque eu também trabalhei em escritório de contabilidade, eu sei fechar uma planilha que é uma beleza, mas isso não significa que eu vou conseguir fazer alguma coisa, né? Por um bom tempo eu não conseguia fazer muita coisa. Eu sabia onde que eu gastava, eu sei onde que eu mais gasto. Tudo isso eu tenho noção, né? Mas quando a gente tem uma renda muito fixa, e aí você começa a ter mais gastos, né? Ainda mais eu que reduzi a minha questão, porque antes eu tinha 2 empregos, aí eu reduzi para 1, e aí eu falei assim, não, então eu vou ter que adaptar essa nova realidade, né, para que também tenha condição de melhorar um pouquinho aqui. Perfeito. Então, traga suas dúvidas sexta, que se tiver VIP desse jeito, você vai poder, esclarecer muita coisa. Que maravilha. Não, gente, mas eu agradeço muito a Cleicia e a Larissa por conhecer você agora, né? Vocês me acrescentou muita informação hoje, tá? Que bom. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Clei, obrigada pela partilha. Val, obrigada pela partilha. Obrigada. Boa noite. Beijo, lindeza. Tchau.